Pessoal, boa tarde. Vamos começar então o nosso evento para a divulgação da parceria Eurimum e Uniscience, unindo forças para o seu sucesso. E agradeço muito a presença de todos aqui hoje. E gostaria primeiro de apresentar a primeira palestrante, que é a nossa assessora científica aqui na Uniscience, a mestre Marília de Paiva Camargo. Ela vai falar sobre uma visão geral do portfólio para pesquisa e diagnóstico da Eurimum. E falando um pouco sobre a experiência da Marília, ela é bióloga formada, mestra pelo Laboratório de Endocrinologia de Peixes no Departamento de Biocel do ICB da USP, e trabalhou principalmente com regulação endócrina e parácrina de espermatogônias tronco de peixe. Ela é atualmente doutoranda do mesmo programa e, como eu disse, assessora científica aqui da Uniscience, responsável por diversas linhas, entre elas a íntegra, Covárias, Eurimum, entre outras. Então, eu passo a palavra agora à Marília. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vou aqui dar início à minha apresentação. Deixa eu compartilhar a minha tela. Um minutinho. Bom, então, como a Flávia já disse, né, eu sou assessora científica aqui na Uniscience. Vou passar, então, para vocês uma visão geral do portfólio da Eurimum, né, que tem tanto produtos para pesquisa quanto para diagnóstico. Então, dando início, falar um pouquinho para vocês sobre a Uniscience, sobre o que a gente faz, quem a gente é, onde a gente está. A nossa sede está aqui em Osasco, em São Paulo. A Uniscience está há mais de 30 anos no mercado, então ela foi fundada em 1984, e a gente tem, então, como missão atuar como parceiro mesmo dos nossos clientes, fornecendo, então, solução através de reagente, equipamento, consumível, de alta qualidade, porque a gente é representante de diversas linhas internacionais, para uso, então, em laboratórios de rotina e de pesquisa. Um pouquinho sobre a Eurimum. Ela é uma empresa alemã, ela foi fundada em 1987 e ela foi comprada pela empresa americana PerkinElmer em 2017. E como eu falei no início, eles possuem, então, um portfólio amplo de produtos, tanto para pesquisa, então RUO, né, Research Use Only, quanto para diagnóstico IVD. E tem, então, uma ampla gama mesmo de produtos para diversos setores, né, digamos assim. Então, para diagnóstico autoimune, para diagnóstico de infecção, para diagnóstico de alergia, detecção de antígeno, diagnóstico molecular. Possuem diversos, então, equipamentos também para automação e também tem um portfólio voltado para a área veterinária, né? Então, eles têm também diversos produtos voltados para esse campo. Aqui eu trouxe só um breve histórico para vocês de como que foi, né, essa vinda da Eurimum para o Brasil. Então, ela se iniciou aqui no Brasil em 2008, ela era, então, representada pela empresa GMK, ela estava no Sul, e em 2012 teve, então, a aquisição da GMK pela Eurimum e teve esse início da operação direta. Em 2013 teve a inauguração, então, da sede em São Paulo, e a Eurimum é uma empresa muito forte, então teve a sua consolidação na técnica de imunofluorescência, em 2014, como eu falei, e em 2015 teve, então, a sua consolidação dos testes ELISA e o lançamento da estratégia de alergia. Em 2016, teve início da atuação no mercado de doenças tropicais, e em 2017, a consolidação no mercado de doenças tropicais, 4 fábricas da Alemanha inspecionadas pela Anvisa, e também, como eu disse, a aquisição das ações da Eurimum pela americana PerkinElmer. Então, é uma empresa que é, né, voltada para o ramo de inovação, tecnologia e excelência. Em 2018, teve, então, a inauguração da sede da Eurimum na cidade de São Caetano do Sul. E, em 2020, começou, então, essa parceria da nossa empresa, da Uniscience, com a Eurimum.
Como eu falei, eles têm um portfólio muito amplo, né, voltado, então, tanto para doenças autoimunes. Aqui a gente trouxe, né, um breve resumo do que o portfólio apresenta, né, tanto para doenças reumáticas, vasculites, neurologia, endócrino, nefrologia, entre outras áreas. E aqui ao lado a gente pode ver, então, né, algumas doenças que a Eurimmune possui, então, esses produtos, né, no seu portfólio. Seja para doença celíaca, doença inflamatória intestinal, vasculite renal, encefalite autoimune, entre outras, né, a gente pode ver que é um portfólio bem amplo. Além disso, então, tem também os seus produtos também na área de doenças infecciosas. A gente pode ver aqui doenças emergentes na área de pediatria, gastroenterite, infecção respiratória, entre outras também. E aqui a detecção de diversos patógenos, a gente trouxe alguns, né, a dengue, zika vírus, chikungunya, clamídia, leishmania. E aqui a gente pode ver até, né, no final dessa lista, a gente tem produtos para a detecção de SARS-CoV-2, então, que começou, né, após a pandemia do ano passado. Então, a Eurimmune também possui no seu portfólio, né, itens para a detecção desse vírus. Além disso, tem também produtos para o diagnóstico de alergia, na determinação de IgE específico contra esses componentes alergênicos, e tem produtos tanto para alergia alimentar, também para a detecção de alergia de amendoim. E também, como eu disse, diagnóstico molecular. A gente tem aqui nessa tabela alguns dos marcadores, dos itens que a Eurimmune possui, né, para essa detecção da genética molecular, assim como infecção molecular também. A gente tem aqui o HPV, um exemplo, o Zika vírus, e como eu falei, também tem produtos para SARS-CoV-2, PCR em tempo real, para diagnóstico molecular. E o que é válido trazer para vocês é que uma das características da Eurimmune é que, embora eles tenham, né, uma ampla, né, técnicas, seja ELISA, seja imunofluorescência, todas elas são baseadas em um mesmo princípio. Ou seja, né, tem a superfície, seja numa placa de ELISA, seja numa lâmina de imunofluorescência, essa superfície ela é sensibilizada com o antígeno de interesse. Então, a técnica, né, as técnicas são baseadas nessa ligação de antígeno e anticorpo. E como eu, né, brevemente citei, tem então técnicas como imunofluorescência indireta, ELISA, imunoblot, microarray e qPCR. Agora vamos falar um pouquinho de cada uma. Como eu falei lá no comecinho da apresentação, a imunofluorescência indireta né, uma técnica muito bem consolidada pela Eurimmune, e ela se baseia, então, em antígenos expressos em células, né, ou tecidos, que são fixadas nessa superfície plana, que a gente fala de fase sólida. E ela se baseia, então, em um marcador fluorescente, ou numa enzima, e numa segunda etapa, tem, então, essa incubação com anticorpos secundários, e ele é conjugado especificamente com aqueles anticorpos, né, com a classe que você tem interesse, seja IgM, seja IgG, um exemplo. Então, esses anticorpos, né, a detecção são pelos anticorpos das amostras do paciente, que são inseridas, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas elas são inseridas aqui nesse poço, que é uma tecnologia patenteada pela Eurimmune, chamada então de biochip. E os substratos, então, podem ser tanto células, esfregaços, proteínas e tecido. E com relação à marcação, né, dessa fluorescência, ela é diretamente proporcional. Então, quanto mais anticorpos, né, esse paciente possui, a gente consegue ter uma visibilidade da fluorescência maior. Então, é diretamente proporcional a essa marcação. E como eu falei da tecnologia, né, do biochip, que é patenteada pela Eurimmune, como que funciona isso, né? São lâminas de vidro e elas contêm, então, nessas lâminas o substrato de interesse, com o antígeno de interesse,
e elas são, como na imagem aqui mostra mesmo, milimetricamente cortadas e são inseridas nessa lâmina. Então, a gente pode ver em cada poço tem um biochip diferente, podendo ter até 6 tipos de biochips aqui nessa mesma lâmina. O interessante da Eurimmon é que você pode escolher, né, a apresentação que você quer. Você pode ter 10 lâminas com 5 poços, pode ter um kit, né, 10 lâminas com 3 poços. Então, em cada poço, você consegue fazer um paciente diferente. Então, isso que é bem legal. Então, aqui a gente pode ver na imagem tanto células infectadas quanto células não infectadas, né, que seria o controle na mesma lâmina. E, além disso, tem também os mosaicos, né, esses biochips em mosaico, que a gente pode ver aqui que são diversos biochips, como eu falei, diversas, né, seções desses chips, em diversos substratos, em um mesmo campo. Então, aqui a gente pode ver uma seção, né, de um tecido, um campo de um antígeno diferente, e um campo de cultura de células transfectadas. Então, a gente tem dentro de um único biochip até 6, né, tipos diferentes que a gente pode analisar. E a gente, né, de acordo com isso, a gente pode ter uma gama aí de análise de pacientes em uma única lâmina, né? Então, é bem interessante essa tecnologia. E, além disso, a Eurimmon também ela desenvolveu essa Tartar Plane, que nada mais é que uma bandeja, a gente consegue ver aqui na imagem. Você, então, adiciona o soro, né, a amostra do paciente, em cada poço dessa Tartar Plane. Aqui a gente pode ver a bandeja, então, a adição, né, a dispensação do soro, esse soro nos poços, né, dessa bandeja. E aí você vem numa segunda etapa e adiciona esse biochip, né? Encaixa esse biochip na lâmina, né? Na bandeja, desculpa. E o que isso tem, né, de vantagem? Você consegue iniciar todas as suas amostras, né, ao mesmo tempo. Então, não fica incubando o primeiro poço, você coloca e aí o último poço vem em um tempo diferente. Nessa técnica Tartar Plane, não, você coloca tudo ao mesmo tempo. Então, tudo vai ser sempre analisado de uma mesma forma, né, no mesmo tempo mesmo. Então, como eu falei, tem condições idênticas. Não precisa, né, daquela velha câmara úmida que a gente utiliza em imunofluorescência. Então, você pode fazer todo o processo aqui nessa bandeja. Né, ela tem um fácil manuseio, porque é pequena, você coloca a amostra do paciente e depois vem com o biochip e encaixa nessa bandeja. E as lâminas são hidrofóbicas, então uma amostra ela não vai entrar em contato com a outra amostra, então não vai ter perigo, né, de contaminação entre um paciente e outro. E quais são, então, as vantagens da imunofluorescência indireta, da Eurimmon? Como eu disse, são testes em biochips patenteados pela empresa. Tem essa Tartar Plane, que facilita a marcação. Tem também a possibilidade de utilizar, sim, um equipamento para automação. A possibilidade de mosaico, como eu falei. E somente a Eurimmon tem esses testes com biochips, com controle no mesmo campo, para doenças endêmicas no Brasil. E é essencial que a gente tenha, então, um microscópio, né, com que tenha essa luz de LED para a gente conseguir observar essa imunofluorescência da lâmina. Uma outra técnica bem consolidada, né, seria, então, a ELISA, né, que é técnica baseada em reação antígeno-anticorpo, e através de uma reação enzimática, né, vai gerar uma cor que a gente vai conseguir ver se aquela amostra é positiva ou negativa ao antígeno que você tem interesse. E a Eurimmon possui, então, os 3 tipos de ELISA, sendo ele monoespecífico para um antígeno específico, né, um antígeno marcador único, perfil ELISA, que são diversos antígenos numa mesma placa, um pool ELISA, que também é outro tipo de ELISA, e amostras, então, um monoespecífico quantitativo, e perfil ELISA e pool ELISA sendo técnicas semi-quantitativas. Como eu falei, então, ela é uma reação enzimática, então se baseia também nessa enzima e o substrato para você, né, conseguir gerar essa cor, para você ver se é positivo ou negativo.
E, assim como a técnica de imunofluorescência, ela é também conjugada com anticorpos secundários, conjugado com aquele tipo de classe, né, aquela classe de anticorpo que você gostaria de observar, IgG, IgM, entre outros, né, das classes de anticorpos. E essas placas, elas podem ser tanto do anticorpo do paciente, ou você coloca, né, o antígeno e o substrato também, pode ser antígeno ou anticorpo purificado. Essas placas, elas já são sensibilizadas tanto com o antígeno ou com o anticorpo. E as vantagens, então, da ELISA, da Eurimum, são que contém controles e calibradores certificados. Os quantitativos, que eu comentei do ELISA monoespecífico, eles possuem de 3 a 6 calibradores. Já o semi-quantitativo, ele possui um calibrador, chamado, então, de cutoff, né, que a gente faz todo o preparo, toda a análise, de acordo com o datasheet do kit que você vai adquirir. Esses postos ou as tiras, né, elas são destacáveis e identificadas, o que significa que você não precisa fazer uma placa de uma vez só. Você pode fazer por coluna, por linha, então você consegue, né, utilizar de acordo com a sua demanda. Além disso, os reagentes são coloridos e prontos para uso e tem também disponibilidade para automação. E o branco, né, o valor de referência, é calculado de poço a poço. Outra técnica, outros produtos que a Eurimum também traz são os imunoblotes. E ele é um imunoensaio em suporte sólido também, são essas tiras que a gente vê aqui nessa segunda imagem. E utiliza, então, antígenos imobilizados para detectar os anticorpos contra a proteína específica. Então, aqui eu trouxe essa imagem para a gente ver que tem, então, as tiras para neurologia, doença hepática autoimune, diagnóstico diferencial, miosite, esclerose sistêmica. Então, aqui a gente tem, em cada banda, né, a gente tem o nosso marcador de interesse, a proteína de interesse, e em cada fita tem o controle. Então, você pode utilizar uma fita de imunoblote para cada paciente, que também facilita demais. E esses antígenos utilizados pela Eurimune são altamente puros e são contra e não, então, proteínas específicas. Aqui, como eu falei, para aquele antígeno que você gostaria de analisar. E quais são as vantagens, então? Elas têm, como eu falei, posições muito bem definidas, com diferentes antígenos, que é uma técnica muito melhor que o Western blot, que a gente, né, que é outra técnica muito conhecida também, mas essa imunoblot da Eurimum é ainda melhor que o Western blot, que a gente sabe que é uma técnica que demanda muito tempo e tem muito erro. E as tiras de membrana, elas não contêm proteínas desnecessárias, o que pode gerar falso positivo. Também pode ser semi-automatizado ou automatizado, e como eu falei, o controle está na fita, o que permite que cada fita seja usada para cada paciente. Tem uma leitura fácil, simples, e o software de validação da Eurimum pode ser utilizado com ele na Euroline Scan, aqui nessa imagem do lado direito. Já aqui, então, eu trouxe para vocês as técnicas de biologia molecular. Aqui a primeira, então, é o qPCR, né, que a gente nunca ouviu tanto do ano passado para cá, que é uma técnica, então, baseada em PCR, né, nessa reação em cadeia da polimerase, e tem como objetivo essa amplificação exponencial do material do paciente. Então, aqui a gente tem o teste, né, de qPCR Euro Real-Time SARS-CoV-2, e tem também o PCR para Zika. E quais são as vantagens desses testes Eurimum de qPCR? É que detecta o antígeno e precisa de pouca amostra. Então, uma pouca quantidade de amostra desse paciente, você já consegue detectar se é positivo ou negativo, seja para SARS-CoV-2 ou para Zika vírus. E os resultados, eles são em tempo real, como o próprio nome da técnica diz, e todos os reagentes já estão diluídos, contém, então, um controle positivo nesses kits, e elas podem ser utilizadas em multiplataformas, né, de análise de tempo real. E outra técnica, então, de biologia molecular são, então, a técnica de marker array, né, que são os spots, como a gente pode ver aqui nessa imagem ao centro, são os spots, aqui a gente está vendo
em vermelho, por exemplo, microscopicamente definidos. Então, o princípio da técnica são essas sondas, né, esses DNAs pré-definidos em um suporte sólido, também num biochip, assim como a imunofluorescência indireta. E ele consiste, então, aqui a gente tem nessa imagem mostrando para a gente os reagentes de PCR, né, o Master Mix, e tem, então, em muitos casos, tem essa purificação do DNA, né, ou o patógeno do paciente, por exemplo, e essas amostras junto, né, a gente faz todo o processo de hibridização, etc., previamente à reação de PCR, a gente leva essas amostras para a reação, né, da PCR, para, então, unir esses produtos de PCR às fitas complementares de DNA que contém nesses biochips aqui. E esses produtos de PCR, eles são conjugados com um corante fluorescente, né, para você conseguir fazer essa análise a partir da técnica de microarray. E a Eurimum também possui esse equipamento, EuroArray Scanner, que você consegue colocar a sua lâmina aqui, e ele já faz, né, toda a análise e quantificação. E quais são as vantagens, então, desse microarray? Ela é uma plataforma em biochip, como eu disse, ela é patenteada pela Eurimum. Os reagentes já são prontos para uso, o procedimento é simples, a incubação é padronizada com aquela Tartar Plane que eu falei no início da apresentação, e todos os controles estão no chip. E as desvantagens dessa técnica é que ela precisa de um hibridizador, e ela precisa, então, de um equipamento de leitura, o EuroArray Scan. Bom, hoje foi só assim eu trouxe para vocês o que tem, o portfólio, né, é bem extenso da Eurimum, o que eles trabalham. Então, qualquer dúvida, qualquer interesse, só entrar em contato comigo, marilia.camargo@uniscience.com.br, e também acessar o nosso site, uniscience.com.br, e a gente está à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Marília. Eu vou deixar uns minutinhos para caso alguém tenha dúvida, fique à vontade. Se quiserem mandar no chat. Bom, acho que podemos continuar, então. Deixa eu abrir. Bom, seguindo, então, com o evento, a nossa próxima palestrante é a doutora Letícia Garcia, de Eurimum. Ela vai falar sobre o papel do laboratório clínico no diagnóstico diferencial das doenças gastrointestinais. A doutora Letícia, ela é biomédica formada, mestre em fisiologia pela USP e doutora pelo Albert Einstein. Atuou na área de imunologia básica e aplicada, com foco no estudo das doenças inflamatórias intestinais e sua interface com o sistema imunológico adaptativo na busca por um melhor entendimento de sua patogênese e diagnóstico. Atualmente, como eu comentei, a doutora Letícia, ela é especialista em treinamento e pesquisa na Eurimum e passo a palavra agora, então, para você, doutora Letícia. Oi, gente, boa tarde a todo mundo. Obrigada pela introdução. Eu vou dividir minha tela com vocês também. Vocês me avisem, por favor. Vocês conseguem ver minha tela direitinho? Sim, tá ok. Bom, então, como, né, já foi dito, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o papel do laboratório clínico no diagnóstico diferenciais das doenças gastrointestinais, que foi a minha área de estudo. Então, o meu objetivo com essa aula hoje, né, é fazer uma introdução
ao tema das doenças inflamatórias gastrointestinais, os marcadores sorológicos que estão associados aos diagnósticos dessas doenças e como a gente faz o diagnóstico diferencial entre elas, né, visto que elas têm uma sintomatologia muito parecida. Então, para atingir esses meus objetivos, eu vou passar, então, pelo tópico, né, do que são as doenças inflamatórias intestinais, os sintomas e o diagnóstico, os marcadores sorológicos e, por fim, eu vou entrar, então, no diagnóstico diferencial, tá? Depois eu vou fazer as minhas conclusões e vocês, com dúvidas, né, podem mandar no chat ou no final da palestra que eu respondo. Fiquem à vontade. Então, para dando uma introdução sobre o que são as doenças inflamatórias intestinais, é um grupo, né, que é composto de duas principais doenças. A primeira doença é a doença de Crohn. Então, apesar, né, da doença de Crohn estar no grupo de doenças inflamatórias intestinais, ela é uma doença inflamatória crônica que ela pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, né? Então, desde a boca até o ânus. As formas mais comuns da doença de Crohn é no intestino, né, principalmente a iliocolônica, mas a gente vai ter também Crohn de duodeno, Crohn no estômago, alguns pacientes, inclusive, apresentam doenças de Crohn na boca, né, lesões na boca. A doença de Crohn, ela é caracterizada por apresentar uma lesão transmural, né, que a gente chama, isso significa que é uma inflamação que acomete todas as camadas do intestino e como complicação, esse paciente ele pode apresentar fístulas e estenose. A segunda doença, que compõe o grupo das doenças inflamatórias intestinais, é a colite ulcerativa. E como o nome já sugere, a colite, ela acomete principalmente os cólon, a região do cólon, né? Tanto o cólon ascendente quanto o transverso, como o descendente, né? Quando o processo de colite ele atinge né, todos os cólons, digamos assim, ele gera o quadro que a gente chama de pancolite. A colite, né, diferentemente da doença de Crohn, ela não apresenta uma inflamação transmural, ela apresenta uma inflamação mais superficial que atinge só a primeira camada do intestino e ela geralmente não está associada a processos de fístula e estenose, né? Então, de modo geral, a colite ela também é um processo crônico inflamatório grave, mas a doença de Crohn ela tende a ter complicações mais severas ao longo da vida do paciente. A patogênese, né, das doenças inflamatórias intestinais, que são conhecidas aqui como IBD, ela não é muito bem estabelecida, né? A gente sabe que hoje ela é uma doença multifatorial, onde a gente vai ter a suscetibilidade genética aparecendo como um fator importante, os gatilhos ambientais, né? Isso envolve tanto o ambiente como a parte emocional, e a gente vai ter também a parte de antígenos e a própria microbiota do paciente, né? Tendo ali um envolvimento e principalmente a resposta imune. Então, hoje a gente sabe que o principal fator envolvido é o sistema imune e elas são doenças imunomediadas, apesar de serem doenças imunomediadas de forma diferentes, né? Então, no começo, lá quando a doença de Crohn e a colite foi descrita, inicialmente se achava que elas eram muito parecidas em termos de sistema imunológico. Hoje a gente sabe que não, né? E essas diferenças, elas começam a ficar cada vez mais claras. Então, a gente tem uma resposta muito mais associada a uma resposta TH1 e TH17 na doença de Crohn, e uma resposta um pouco mais associada a TH2 na colite, e a gente percebe isso também no hábito de vida dos pacientes. Então, hoje a gente sabe que fumar, né, pacientes de Crohn que fumam, eles têm um mau prognóstico, mas o fumar parece ser um fator associado a uma melhora em pacientes com colite, né? Então, isso mostra que o sistema imune desses pacientes é diferente, responde diferente aos antígenos. Então, hoje, estudando a resposta imune, a gente sabe que se tratam de duas doenças completamente diferentes, apesar de nenhuma delas ser completamente entendida.
Os sintomas e o diagnóstico, eles são muito parecidos, né? Então, ambas doenças vão apresentar principalmente a perda de apetite, a presença de sangue ou muco nas fezes, o cansaço, né? Um cansaço intenso, quadros de febre, de manchas e feridas na boca e principalmente a perda de peso e a diarreia, né? Então, o quadro diarreico, ele é presente em 80% dos pacientes durante o diagnóstico, e esses quadros, eles podem ser bastante severos, assim, com os pacientes tendo mais de 20 quadros diarreicos em um único dia. Em questão de além, né, desses sintomas associados ao sistema gastrointestinal, também existe um grupo de sintomas, né, chamados sintomas extraintestinais, que é presente nesses pacientes. Então, o que a literatura põe, né, é que 25% dos pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, eles apresentam essas manifestações extraintestinais no momento do diagnóstico, mas ao longo da vida, 75% desses pacientes vão manifestar algum desses sintomas. Isso geralmente é bastante associado a quadros de artrite, por exemplo, né? Então, são sintomas completamente desligados, digamos assim, do sistema gastrointestinal, mas que tem ligação com o fato da doença existir. Em questão de diagnóstico, né, não existe hoje um diagnóstico laboratorial padrão ouro para nenhuma doença do grupo das doenças inflamatórias intestinais. O que a gente tem como padrão ouro ainda é a colonoscopia pelas múltiplas biópsias, né? Então, esse paciente, se a gente pensar aqui em termos de sintoma, né, eu não tenho nenhum sintoma que seja específico de nenhuma das duas doenças, é um quadro bastante genérico. Por isso, né, existem pacientes de Crohn, e não é um grupo pequeno de pacientes, que acaba levando até 10 anos para ter um diagnóstico correto dessas doenças. E nesse meio tempo eles vêm sofrendo e essa doença acaba se cronificando, né? Então, quando a gente vai tentar tratar, às vezes o paciente já está com algo que poderia não ter chegado naquele ponto se o diagnóstico fosse feito corretamente, mas de forma mais precoce. Mas, né, ainda hoje se usa, então, a colonoscopia e a gente vai fazer essa biópsia, a gente vai ver principalmente o infiltrado de células, toda essa lesão inflamatória em determinadas regiões. O Crohn, né, a doença de Crohn especificamente, ele tem como uma característica a presença de lesões salteadas. Então, o paciente vai ter uma lesão aqui ele vai ter uma área saudável, aqui ele vai ter outra lesão, aqui uma área saudável, aqui outra lesão. Então, por isso que a gente precisa fazer múltiplas biópsias, né? Porque ele vai ter áreas saudáveis entre uma área de lesão e outra. Falando um pouquinho ainda dentro desse panorama, né, de doenças inflamatórias intestinais, a gente tem uma outra doença que ela não é classicamente caracterizada dentro do grupo das IBDs, mas que também compõe sintomas inespecíficos, né, que dificultam o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, né? Essa doença é a doença celíaca. Então, a doença celíaca, né, dando um panorama sobre ela, ela também é uma doença inflamatória que vai acometer o intestino, mas aqui no caso a gente está falando somente do duodeno. Ela é uma doença prevalente, ela não é tão rara, ela atinge até 1% da população mundial, e ela é caracterizada por uma enteropatia mediada por linfócitos T. Então, também é uma doença imunomediada que vai causar um quadro de má absorção. A doença celíaca, né, ao contrário das doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn e colite, ela tem já uma patogênese bem caracterizada e uma predisposição genética também bastante definida. Então, a disposição genética ligada à doença celíaca é a presença do HLA-DQ2, DQ8, e a sua patogênese se dá, né, pelo que a gente chama de doença autoimune sistêmica com gatilho exógeno, né? Então, o gatilho da doença celíaca vai ser a ingestão de glúten na dieta, que vai desencadear um quadro de autoantígenos, gerando uma resposta imunológica.
A doença celíaca, ela não tem tratamento, né? O único tratamento disponível, né? Tratamento, entre aspas, na verdade, é a dieta restrita de glúten para o resto da vida desse paciente. Então, se a gente fosse olhar, né, a patogênese da doença celíaca, a gente consegue colocar um passo a passo dela, ao contrário da doença de Crohn e da colite que a gente não consegue, né? Ela seria desse jeito. Então, o paciente vai fazer a ingestão de glúten, esse glúten ele é digerido em peptídeos de gliadina. Essa gliadina, quando ela adentra, né, o epitélio intestinal, ela tem essa característica de conseguir ultrapassar a barreira epitelial do intestino. Ela sofre um processo de desamidação, que é a troca, né, de um aminoácido da glutamina por um glutamato. Quando isso acontece, esse peptídeo de gliadina desaminado, ele, digamos assim, numa pessoa que não é celíaco, né, nada aconteceria. Mas num paciente que é celíaco e que ele tem a predisposição, né, de expressar o HLA-DQ2, DQ8, esses peptídeos, eles são encontrados pelas células dendríticas, que são as nossas células apresentadoras de antígeno profissionais do nosso sistema imunológico, e quando eles são encontrados, né, pelas dendríticas, eles são fagocitados, e a dendrítica do paciente celíaco, expressando o marcador genético, identifica que isso é algo errado. Então, ele digere esse peptídeo e ele vai lá apresentar para o nosso sistema imunológico, para nossas células T, e falar, olha, isso aqui é algo estranho, né? Acho que você devia se preocupar com isso. E aí a célula T, quando ela identifica esse peptídeo de gliadina apresentado pelo HLA-DQ2, DQ8, ela desencadeia uma resposta imunológica que vão ter duas vias, né? A primeira via é a produção de citocinas pró-inflamatórias que vão causar a morte celular e o dano no intestino, né? Aqui no caso no duodeno, que a gente vê através da biópsia do paciente celíaco, e uma segunda via é a via de ativação das células B para a produção de autoanticorpos, né? Então, quando essa via de produção de anticorpos ela é ativada, a gente começa a desencadear o fator autoimune da doença celíaca, porque essas células B, elas acabam não só produzindo anticorpos contra a gliadina, como também contra a transglutaminase tecidual, que é uma coisa endógena, né? É algo meu que eu não deveria atacar, mas eu começo a atacar devido à resposta desencadeada pelo glúten. Então, é uma doença que a gente consegue entender a patogênese e, por isso, a gente consegue fazer um diagnóstico assertivo, né? Os sintomas da doença celíaca, eles vão começar com a primeira ingestão de glúten e eles vão causar um dano na primeira porção do intestino delgado, como eu havia dito. E esses sintomas, eles mudam, né, dependendo da idade da pessoa, mas, de forma geral, também são sintomas bem inespecíficos, com quadros de diarreia, vômito, perda de peso, pode levar a quadros de depressão e infertilidade. Todos esses sintomas, eles podem acontecer de forma simultânea, ou o paciente pode ter somente um ou outro sintoma. Sobre a dieta livre de glúten, né? Quando o paciente faz uso dessa dieta, ele entra numa remissão tanto clínica como histológica da lesão. Então, a doença não tem cura, né? Se o paciente ele voltar a ingerir glúten, a lesão intestinal vai voltar, mas é possível atingir uma remissão sob a dieta. Na biópsia, né, aqui só a curiosidade, essa seria a biópsia de um paciente celíaco comparado com um paciente normal, né, então um paciente normal, ele tem todas essas vilosidades, né, essas vilosidades, elas são justamente para aumentar a área de contato do intestino com o alimento e facilitar a absorção de todos os nutrientes que a gente precisa. Em um paciente celíaco, ele perde, né, essas vilosidades, a gente chama isso de atrofia de criptas, e por perder essa área de contato, o paciente celíaco ele não consegue absorver os nutrientes, e isso causa o quadro de má absorção que eu disse lá no primeiro slide a respeito dessa doença. Por ter uma patologia conhecida, né, o diagnóstico diferencial da doença celíaca, ele é possível de forma mais facilitada, né? E por quê?
A gente só consegue fazer um diagnóstico assertivo quando a gente sabe qual marcador a gente está buscando. Se na doença celíaca eu sei que existe uma predisposição genética obrigatória e existem autoanticorpos que são voltados para transglutaminase tecidual e para gliadina, né, e para o endomísio, é só eu voltar o diagnóstico para isso, né? Então, classicamente, numa suspeita de doença celíaca, a gente vai fazer um anti-endomísio IgA e IgG, o antitransglutaminase tecidual e a antigliadina, e a gente combina isso com uma técnica de biologia molecular, no nosso caso aqui na Euro, o EuroArray, o HLA-DQ2, DQ8, e eu consigo fazer o diagnóstico desse paciente somente com esses testes sorológicos. No caso da doença de Crohn e da colite, como eu não conheço a patogênese, eu não consigo direcionar essa busca para um marcador sorológico assertivo, mas eu consigo usar de outros marcadores para facilitar esse diagnóstico, né? Tanto marcadores como técnicas diferentes. Um desses marcadores e uma dessas técnicas que a gente pode usar é, por exemplo, a dosagem de calprotectina por ELISA, né? Então, quem é a calprotectina? A calprotectina, ela é uma molécula que ela é produzida principalmente pelos granulócitos e ela anda junto, digamos assim, com a migração dos neutrófilos para o lúmen do intestino, né? Então, quando eu tenho uma área lesada no intestino, isso faz com que eu tenha a migração celular, né, um processo inflamatório aqui, automaticamente eu tenho a liberação desta molécula. A calprotectina, ela não é específica para Crohn e para colite, né? Se eu tiver algum outro dano por alguma outra causa, eu também vou ter a liberação de calprotectina. Mas a gente pode usar a calprotectina como um marcador com valor preditivo negativo, né? Se o paciente estiver apresentando um quadro de diarreia sem causa conhecida e eu fizer uma dosagem de calprotectina e essa calprotectina for negativa, eu posso excluir quase que com certeza a presença de uma doença de Crohn ou colite e começar a investigar outras causas, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Então, a quantidade de calprotectina, ela se correlaciona muito bem com a extensão da lesão intestinal que eu tenho, né? Além disso, vários estudos da literatura já mostraram que o uso da calprotectina também ajuda no monitoramento terapêutico. Então, aqui a gente vê, né, que nessa área aqui mais cinza seria uma área de intervenção que eu teria que intervir nesse paciente. E a gente percebe que os níveis de calprotectina são bons sinalizadores. Então, quando o paciente ele recebe o diagnóstico, ele tem a calprotectina alta, conforme o tratamento evolui, essa calprotectina baixa, e quando o paciente entra em atividade da doença, de novo, a calprotectina sobe, né? Então, seria um modo de eu acompanhar esse paciente sem ficar submetendo ele à colonoscopia, que é um trabalho, que é um exame bastante trabalhoso, né? Então, já foi visto que ela é um bom marcador de acompanhamento terapêutico desses pacientes. O segundo marcador que eu poderia usar, e a segunda técnica, né, seria a marcação do ANCA pela imunofluorescência, né? Então, quem é o ANCA? O perfil ANCA, que nós chamamos, é o perfil de marcação de anticorpos contra, né, o citoplasma dos neutrófilos. Então, aqui eu vou utilizar um mosaico, né? Esse mosaico ele vai trazer biochips com esses granulócitos fixados em formalina e etanol, e dependendo do padrão de fluorescência que eles expressam, né, nesses dois biochips, sob essas duas fixações, eu consigo associar mais ou menos com algumas doenças, né? Então, no caso das doenças inflamatórias intestinais, já foi observado que 50% a 90% dos pacientes com colite ulcerativa são positivos para anticorpos ANCA, enquanto somente 10% a 20% dos pacientes com doença de Crohn são positivos, né? Então, no início de uma doença inflamatória intestinal, onde as duas patologias são bastante indiferenciadas, eu poderia usar o ANCA juntamente com a calprotectina
como um indicador de uma ou outra doença com mais certeza. E para fechar o combo, né, dos marcadores que a gente pode usar, o terceiro marcador seria o ASCA, pela técnica de imunoblot. Então, a técnica de imunoblot, ele vai trazer as tiras, né, uma tira com os chips de cada antígeno específico, e nessa tira específica, eu vou ter a presença do ASCA, né? O ASCA são anticorpos contra a Saccharomyces cerevisiae, que é uma das leveduras que são mais abundantes no nosso intestino. E, segundo os dados da literatura, já foi visto que 15% dos pacientes com colite ulcerativa são positivos para anticorpos anti-ASCA e 70% dos pacientes com doença de Crohn são positivos. Então, alguns autores sugerem, né, o uso de um logaritmo diagnóstico da combinação desses 3 marcadores, sendo que a combinação de um ANCA positivo com um ASCA negativo indicaria muito mais a presença de uma colite ulcerativa, enquanto um ANCA negativo com um ASCA positivo corroboraria no diagnóstico de uma doença de Crohn. Então, para finalizar, a gente consegue concluir, né, que apesar de não entender a patogênese e por isso não conseguir direcionar o diagnóstico para uma molécula específica, um marcador específico, a gente consegue combinar os testes sorológicos e sustentar o diagnóstico diferencial das doenças gastrointestinais, juntamente com exames de imagem ou biópsia. Então, concluindo a minha aula, né, a doença de Crohn e a colite ulcerativa, elas compõem o grupo das doenças inflamatórias intestinais e elas não possuem patogênese esclarecida. Já a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, com um gatilho externo e os marcadores sorológicos estabelecidos, pela patogênese ser também conhecida. E a combinação desses testes sorológicos ajuda no diagnóstico diferencial dessas doenças que apresentam clínica muito parecida e sintomas não específicos. Além disso, né, como a gente viu, a gente consegue combinar tecnologias para a realização desses testes, buscando sempre, né, a melhor sensibilidade e especificidade para cada um deles. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado. Caso vocês tenham dúvida, eu estou à disposição, também tenho o meu e-mail, eu fico, né, à disposição caso vocês queiram entrar em contato também. Muito obrigada. Obrigada, Letícia, pela apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveitem para esclarecer agora. Vamos dar alguns minutinhos. Pelo chat também, quem quiser escrever, ou depois também enviar e-mail, como a própria Letícia já passou o e-mail dela, a Marília também. Então, eu vou seguir. Perfeito. Vamos, então, para a nossa próxima apresentação, com o Dr. Michel Suane. Ele vai falar sobre arboviroses em meio à pandemia do SARS-CoV. E o Dr. Michel, ele é biólogo de formação, mestre e doutor em ciências pela infectologia da Unifesp, gerente sênior de assuntos científicos na Eurimmun, responsável pelas áreas de EuroHub, Eurodiagnostics, Euroinstitute e Euroacademy. Possui larga experiência em virologia, imunologia, bioinformática e desenvolvimento de kits diagnósticos para laboratórios clínicos e indústria. Então, passo a palavra para você, Dr. Michel. Fique à vontade. Olá a todos, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer à Uniscience por esse excelente evento, pelo convite, e uma parceria que, com certeza, é muito produtiva para ambos os lados, né? A Eurimmun está muito contente de estar junto com a Uniscience neste evento e em toda a nossa jornada. Eu vou compartilhar, então, com todos que estão ouvindo minha tela, para que a gente possa iniciar, então, a apresentação. Só um minutinho.
Então, vamos lá. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre arbovirose em meio à pandemia de SARS-CoV-2 e quais os tópicos que a gente vai abordar. Então, arboviroses como uma doença emergente, o monitoramento de arboviroses durante a pandemia de SARS-CoV-2, essa relação entre arboviroses e a Covid-19 seria uma co-circulação, uma sindemia. Quais são os desafios dos testes laboratoriais e as soluções que a gente pode propor em relação a todos esses desafios, essas dificuldades. E, por fim, como a Eurimum Brasil tem auxiliado a ciência em nosso país, né? Quais são as nossas ações aqui no território nacional. Então, por que as doenças emergem, né? Por que a gente chama de doenças emergentes? Essas doenças, elas podem emergir em diferentes tempos, em diferentes épocas, às vezes por conta de viagem e comércio mundial, né? A gente tem toda essa globalização e viagens e produtos indo de país em país, em regiões endêmicas, não endêmicas, em regiões de alta circulação e de baixa circulação, que fazem com que, por exemplo, o vírus se dispersem entre populações na IV, né? Essas populações que não tiveram contato anterior. Então, isso faz com que o espalhamento de vetores aconteça também disseminando esses vírus nessas regiões, principalmente quando a gente está falando aí, por exemplo, de arbovírus, que tem como vetor o Aedes aegypti, e também devido a mudanças climáticas e mudanças sazonais ali também naqueles países, naquelas regiões, também podem ocasionar a nova emergência, né? O novo aparecimento dessa doença. Outra coisa que a gente também precisa prestar atenção é a plasticidade higiênica desse vírus, dessa bactéria que ocasiona desse patógeno, afinal, que pode permitir um escape imune, né, a partir de mutações que podem ir se desenvolvendo, e aí que a gente tem as chamadas variantes, né, que a gente vê aí no SARS-CoV-2. E todas essas variantes, então, podem passar aí por uma seleção adaptativa, gerando até possíveis novos patógenos que podem emergir. Né? Então, todas essas condições fazem com que, de tempos em tempos, a gente tenha doenças, tenha vírus, tenha bactérias que podem surgir na nossa população e, inclusive, causar pandemia, como a gente viu com o SARS-CoV-2. Quando a gente fala de arbovírus, né, o Brasil é uma região endêmica e a gente tem várias famílias de arbovírus que estão presentes. Principalmente, né, a gente pode falar um pouquinho de flavivírus, em que a gente tem o Zika, a dengue, a febre amarela, e também tem emergido muito o West Nile, a gente vê que está presente também em circulação no nosso país, visto isso em novos estudos, né, inclusive estudos que foram acompanhados aí pela Eurimum. A gente também tem a família do Togaviridae, que inclui o chikungunya, e também o maiaro, que tem sido muito falado aí na região da América do Sul. E como tem acontecido, né? Qual o timeline dessas arboviroses, né? Principalmente dengue, chikungunya e zika. Aqui a gente está observando um relatório aqui da OPAS, né, para as Américas, e a gente vê que tem momentos em que esses vírus acabam sendo mais emergentes e momentos que menos. Em 2019, a gente tem um aumento aí muito intenso e a queda em 2020 e 2021 com um número muito mais baixo desses arbovírus. Mas será que esses dados são reais, né, quando a gente analisa? Então, quando a gente olha separadamente com uma relação aí com o SARS-CoV, aqui a gente tem um gráfico também do OPAS, em que a gente faz uma relação ao longo do tempo da dengue em relação ao surgimento da Covid-19 desde 2020, comparando também com as semanas epidemiológicas de 2021. A gente vê que houve uma imersão aí de dengue. Ela emergiu aí em 2020 de forma bem intensa. Em 2021 houve uma queda nas semanas que a gente esperava que estivesse em alta a dengue. Porém, isso também se correlaciona, por essa linha preta, com a emergência, com o aparecimento da Covid-19. E o que a gente pode ver aí? Será que durante a pandemia nós tivemos um negligenciamento do acompanhamento dessas arboviroses? Quando a gente olha a chikungunya, a gente tem o mesmo comportamento, o mesmo padrão. A partir do aparecimento da Covid, nós temos uma queda do aparecimento
do chikungunya, assim como também para o Zika vírus, isso em toda a América. E quando a gente olha no Brasil, né? Aqui são dados já específicos do nosso país, tanto para dengue, chikungunya e zika, em que nas barras nós temos o ano de 2020 com um aumento intenso dessas 3 arboviroses, e em 2021 nós temos resultados menos expressivos, né, com uma queda bem acentuada desses casos, o que também vai de encontro com o aumento da Covid-19. E por isso a gente acredita que, na verdade, nós temos casos de subnotificação, né, de não acompanhamento, não monitoramento dos casos de arbovirus em nossa população. Outro fator importante, né, que a gente precisa considerar é, será que há uma co-circulação de arbovirus e Covid-19? Né? Há uma sindemia, né? Os fatores ambientais, fatores sociais, poderiam classificar aí as arboviroses e a pandemia de Covid-19 como aqui no nosso país como uma sindemia e a junção entre isso também. Né? Então, quando a gente olha arboviroses e Covid-19, nós temos já relato caso de co-infecção. Então, há pacientes, e não poucos, que apresentam a co-infecção por SARS-CoV-2 e algum dos arbovírus, seja dengue, chikungunya ou zika, dependendo da região que estamos falando. E aí a gente encontra um grande desafio dos testes laboratoriais. Por quê? Tanto para arbovírus quanto para Covid, no geral, né, no mercado aí de testes laboratoriais, nós temos testes pouco específicos. Por que eles são pouco específicos? Né? Porque a detecção sorológica, por exemplo, da Covid-19, né, do SARS-CoV-2, a resposta ao SARS-CoV-2, muitos deles são baseados em núcleo capsídeo full length. O que seria esse núcleo capsídeo full length? É a porção inteira do núcleo capsídeo em que a gente sabe que tem alta homologia entre os diversos coronavírus que circulam. Acho que não é novidade para ninguém que os coronavírus, eles incluem também os vírus que causam resfriado comum, né? Só no nosso país a gente tem 4 circulando, mas agora o SARS-CoV-2, dos coronavírus principais, esses 4 outros causam resfriado leve, e esse núcleo capsídeo são muito homólogos, tem uma homologia muito importante dessa proteína entre todos eles. Então, isso causa uma inespecificidade dos testes que são baseados no núcleo capsídeo full length, diferente daqueles testes, por exemplo, da Urimun núcleo capsídeo, que é um núcleo capsídeo engenheirado, então a gente remove ali os epítopos de homologia, né, os epítopos de reatividade cruzada e deixa ali somente o epítopo de real ligação com o anticorpo. Os testes para arbovírus, no geral, têm uma alta reatividade cruzada, né? Quando a gente está falando ali de flavivírus e antígenos também não engenheirados que são absorvidos, ali, por exemplo, numa placa ELISA, também tem uma alta reatividade cruzada. E relatos também, há relatos de reatividade cruzada entre arboviroses, por exemplo, dengue e Covid-19 na literatura. Mas aí eu estou falando, então, de testes no mercado em que eles têm antígenos que não foram muito bem desenvolvidos para essa detecção. E então, quais soluções, né, a Orimon trouxe quanto a isso? Então, quando eu estou falando de flavivírus, eu estou falando de uma alta reatividade cruzada que ela é esperada devido a uma grande homologia do gênero flavivírus, né? Então, dengue, zika, chikungunya, machinaio, e até mesmo encefalite japonesa, o TBE e o vírus da febre amarela, a gente tem uma alta homologia por eles serem da mesma família. Né? E como que a gente pode impedir essa reatividade cruzada? Né? Por que nossos testes da Urimun são diferentes? Quando a gente fala aí do flavivírus, ele tem uma expressão genômica de várias poliproteínas, né? De várias proteínas nesse genoma. Principalmente, quando eu estou falando dessas proteínas, a maioria dos testes elas estão direcionadas à proteína E. Né? Então, qual o antígeno que está absorvido ali na placa para detecção do anticorpo? Esse antígeno ele é baseado principalmente na proteína E. Quando eu falo da proteína E, especificamente, aqui eu tenho uma árvore genética, né, uma árvore de comparação filogenética entre os vírus, ele é um antígeno que induz uma imunidade protetora, mas ele tem alta homologia entre eles, né? Então, quando a gente está olhando ali o dengue 1, 2, 3 e 4, eles são muito similares nessa região. Isso faz com que eu, sim, tenha, então, uma reatividade cruzada, né, inclusive de outros flavivírus, quando eu estou falando da proteína E.
Inclusive, a gente pode incluir aqui nessa leva o West Nile, o Zika, os vários sorotipos aí de dengue. Quando eu estou falando de uma outra proteína que também é expressa, talvez alguns de vocês já ouviram falar da NS1. Ela é muito usada como uma proteína de detecção de antígeno. Mas quando eu uso esse antígeno absorvido na minha placa de ELISA, o nível de aminoácidos em homologia deles é só de 50% contra de 90% ali da proteína E. Então, eu tenho uma menor homologia. Se eu tenho uma menor homologia, então eu tenho a possibilidade de uma detecção mais específica. Né? Então, ele também acaba sendo um ótimo candidato para o diagnóstico molecular diferencial de flavivírus, né? Por ser menos conservada entre os diferentes flavivírus. Então, o que a Eurimum fez? Nossos testes, por exemplo, no Zika vírus, são baseados na proteína NS1. Nós temos, então, uma linha que vai desde o real-time, o ELISA e a imunofluorescência. E aqui um exemplo, né, do nosso teste foi do Zika NS1 para detecção de IgM e IgG. Ele foi o primeiro teste do mercado, muito utilizado aí na epidemia que tivemos de Zika em 2017. Ele é baseado em uma proteína recombinante, então, baseada em S1, e ela que está absorvida na placa para que a gente remova essa possibilidade de reatividade cruzada. Outra possibilidade de uso também das tecnologias Eurimum para as arboviroses é o mosaico, que a Uniscience também falou um pouquinho na primeira apresentação. Para arbovírus, o que a gente traz de possibilidade? Esse mosaico ele acaba tendo a presença em cada um dos poços de vários biotipos de células infectadas com diferentes arbovírus. Né? Nesse exemplo, eu estou trazendo o mosaico 2, em que eu tenho Zika, chikungunya, dengue 1, 2, 3 e 4. Então, uma detecção em que um único poço eu consigo detectar vários arbovírus e consigo, inclusive, solucionar casos aí de reatividade cruzada que eu tenha suspeita nos meus pacientes até de co-infecções. E para a Covid-19, né? Como é que a gente faz para não ter tanta reatividade cruzada, que nem eu falei lá dos casos de uso de nucleocapsídeo fuleno? Uma das primeiras coisas que o Eurimum propôs é a utilização para detecção de outro domínio, que é o domínio S1. Por que a gente escolheu o domínio S1? Quando a gente está pensando em nucleocapsídeo, o nucleocapsídeo é uma porção mais interna do vírus. Então, acabam tendo anticorpos antinucleocapsídeo, mas o anticorpo que realmente vai ser neutralizante é aquele anticorpo que neutraliza a região de ligação com a célula, né, com a ACE2, com a região ACE2 celular. Onde está localizada a RBD, né, que tem ali o S1. Então, quando eu tenho anticorpos anti-S1, a capacidade neutralizante dele é muito melhor. E essa região anti-S1, ela é muito mais específica para a ligação do anticorpo do que quando eu comparo com o nucleocapsídeo fuleno. Como eu disse, que ele já tem alta homologia entre os diferentes coronavírus. Feito isso, o que a Eurimum propôs? Né? Aqui dando um pouquinho do curso natural da infecção, nesse gráfico A eu tenho o IgA. Né? A gente fala muito aqui na Eurimum do IgA por conta de ser um vírus respiratório. A primeira resposta que a gente vai ter ali, principalmente em regiões de mucosa, é do IgA. E o que o IgA tem se mostrado na detecção laboratorial sorológica, né, para o SARS-CoV-2? Ele é um marcador precoce da infecção. Então, mais ou menos ali com 2 dias após o aparecimento de sintomas, eu já tenho uma quantidade de anticorpos anti-S1 IgA muito elevada. Ele sobe muito rápido em títulos muito elevados e se mantém por muito tempo, muito além do IgM, que é esse gráfico B aqui que vocês veem no meio da tela. O IgM ele já sobe num nível muito menor e tem uma queda ali após mais ou menos o 18º dia de aparecimento de sintomas. O IgG ele vai ter um aumento ali, mais ou menos junto com IgA e IgM, mas em títulos também um pouco mais baixos nesse início de infecção. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de uma região mais específica para detecção, o anticorpo, né, anti-S1, IgA, por exemplo, ele é muito mais resolutivo
do que utilizar um antinúcleo-capsídeo IgM, por exemplo, para a detecção sorológica do SARS-CoV-2. Então, quando a gente fala dessa arbovirose circulando junto com o Covid, e todos esses desafios que eu citei aí bem brevemente no diagnóstico laboratorial, a gente também tem que levar em consideração que, quando eu falo de arbovírus e Covid, nós temos uma clínica muito similar, né? Eles estão co-circulando, né? Nós não deixamos de ter arboviroses na nossa população, mas, como vimos, os casos estão subnotificados. Talvez o isolamento social pode levar à não busca do auxílio médico, né? A gente tem muitos casos aí de arbovírus que a pessoa se cura e nem busca esse auxílio. E os hospitais também estão priorizando atendimentos Covid-19, até por conta de toda a nossa pandemia. Tivemos uma redução de campanhas anti-arbovírus, tivemos redução de agentes de saúde no monitoramento das casas, né, das famílias, em orientações para a redução do nosso vetor. E nós temos, talvez, em alguns papers já tem aparecido isso, inclusive publicados aqui pela nossa equipe, em parcerias aí com várias universidades, novos vírus emergentes que estão surgindo em nosso país com maior incidência. Por exemplo, o West Nile, que eu já citei, o Maiaro e até mesmo o Oropost tem sido uma preocupação em algumas regiões. E a combinação, então, de todos esses fatores podem levar a um possível aumento de casos de arbovírus em 2022, né? E uma preocupação muito grande com os casos que não vamos deixar de ter de Covid-19 mesmo com a vacinação, né? Nós não vamos erradicar tão rápido essa doença, nós vamos conseguir reduzir os casos. E quando essa arbovirose surgir novamente, junto com o Covid, né, nós temos que tomar muito cuidado e ter um monitoramento contínuo dessas populações. Como a Eurimum tem auxiliado, né, nessa detecção, nesses desafios laboratoriais, nesses tópicos de Covid-19 e arbovírus? Nós temos projetos diversos de monitoramento epidemiológico, screenings populacionais, estudos de resposta vacinal e até mesmo a busca por novas matrizes para detecção e metodologias diagnósticas. Então, aqui eu coloco alguns suportes a projetos acadêmicos nesses dois tópicos que a Eurimum Brasil tem feito. Além disso, a Eurimum, claro, internacional, né, todos os times aí de outros países também têm ajudado, mas aqui eu estou citando exclusivamente os projetos do Brasil. Então, nós temos projetos aí com as principais universidades, então, projetos para análise de resposta vacinal, de plasma convalescente com a Unifesp, respostas de vacina em idosos, por exemplo, pela Universidade de São Caetano, incidência de Covid-19 em idosos, novas matrizes de detecção com a Unirio, circulação e presença de West Nile e St. Louis na população do Sul, com a UFRGS. O próprio Instituto Evandro Chagas, uma referência nacional em arbovírus, vendo testes de IgM para detecção de Maiaro conosco, estudo de anticorpos de flavivírus na população brasileira frente à emergência do Zika. E um projeto também muito importante, que eu tenho muito carinho em falar, é um projeto também com a Universidade de São Caetano, em que a gente está fazendo um screening populacional da população ribeirinha aqui de São Bernardo do Campo, para analisar justamente nesse período de pandemia, como tem sido a incidência, né, das arboviroses presentes nessa comunidade, que é muito próxima ali à zona de Mata Atlântica. Então, todos esses projetos de auxílio à comunidade científica no Brasil pela Eurimum, ela está concentrada no EuroHub. Né? O que é o EuroHub? O EuroHub ele compreende 3 departamentos aqui da nossa subsidiária brasileira, né, que é a EuroAcademy, o Euro Institute, responsável por esses projetos, e o Eurodiagnostics, em que a EuroAcademy ela é responsável por disseminar o conhecimento, como estamos fazendo aqui hoje, o Euro Institute gerar e fomentar essas pesquisas científicas de monitoramento, de resposta vacinal, de soluções diagnósticas, e o Eurodiagnostics de auxiliar os nossos clientes nesses diagnósticos mais complexos ou mesmo de soluções frente a diagnósticos mais dificultosos, né, de áreas de co-circulação ou mesmo de reatividade cruzada, para que a gente possa
ajudar, então, os nossos pacientes. Então, gostaria de deixar aqui o convite para que todos os pesquisadores que estejam assistindo, todos os nossos clientes possam saber que estamos abertos na recepção de projetos que estejam relacionados à COVID, à arbovirose, neurologia e outros temas de interesse nacional, né? A Eurimmune, ela está muito presente nesse sentido. Então, deixo aqui meu e-mail, também para eventuais dúvidas quanto a essa palestra, que é michel.soane@eurimmune.com.br. Ok? Muito obrigado a todos e uma excelente tarde. Ficam abertas aí as perguntas, né? Michel, muito obrigada, viu? Ótima apresentação. Vou deixar uns minutinhos aí para o pessoal que tiver dúvidas, mandar no chat, ou falar, o que tiverem mais à vontade. Então, isso eu vou abrindo para a próxima palestra. Isso aqui, né? Nenhuma dúvida por hora? Bom, pessoal, qualquer coisa, mandem um e-mail para o Michel, depois do nosso evento, que ele vai ter prazer em ajudar. Bora lá. Opa! Bom, a próxima palestrante vai ser a doutora Patrícia Montanheiro, ela que é doutora pelo setor de microbiologia na USP, atualmente ela é professora na Escola de Saúde na Universidade de São Caetano, atuando com pesquisa clínica nos cursos de farmácia e biomedicina, além de ser coordenadora do Laboratório de Análises Clínicas. Doutora Patrícia, passo a palavra para você, que vai falar um pouquinho sobre a experiência utilizando os kits da Eurimmune, né? Isso. Boa tarde a todos. Só um minutinho que eu estou projetando. Para que você consiga compartilhar sua tela. Espera aí, que eu já estou conseguindo. Só um minuto. Eu projetei. Na realidade, eu vou falar uma coisa bem breve, sobre a parceria que eu estou com a Eurimmune. Nós estamos na USC com 2 projetos em parceria com a Eurimmune, um que é sobre o COVID, né, a incidência na nossa população, que são os frequentadores da USC, com relação a ter ou não, né, os anticorpos, as presenças de anticorpos. E o nosso segundo projeto que nós temos é o sobre a arbovirose, que nós estamos dando acesso, nós temos 2 ligas na universidade que dão acesso a moradores ali da região ribeirinha, da represa Billings, e esse acesso a gente acaba pegando toda a represa, desde a parte de Rio Grande da Serra até a parte de São Bernardo do Campo. E são pessoas realmente com bastante necessidade, baixa renda, deficiências em muitas áreas em si que eles acabam tendo em si, e pelo fato de ser uma região atlântica, e na Mata Atlântica a gente tem a procriação do mosquito, né, do Aedes, com mais frequência. Então, a gente queria abordar, verificar o que está acontecendo naquela região, que é uma região realmente bastante carente, vamos dizer assim, né? Tanto que para a região mesmo onde a gente atua, ali na represa Billings, nós passamos por balsas para conseguir chegar até a população. E verificando também a questão do criador, verificando na mata como que está a população, né, desses criadores, né? E nesse trabalho, o que nós estamos verificando bastante é a falta de comunicação, falta de informação que essas pessoas, né, esses moradores, acabam tendo. A grande maioria, eles tinham total conhecimento sobre o que é dengue, como que adquire dengue,
mas a grande parte não tinha noção nenhuma do que seria o Zika vírus, um chikungunya, eles não têm a classificação de diferenciação de sintomas, nada disso. E nós observamos também que a grande parte dessa população, elas estavam com sintomas graves relacionados à chikungunya, e se torna uma grande preocupação, porque a gente estava tendo recentemente Santos, né, com alto índice de pessoas contaminadas com este vírus. E aí nós estamos indicando eles, por enquanto, né, ao posto, a um atendimento ao SUS, para que a gente consiga realmente fazer essa abordagem. E aí o nosso trabalho, ele está abordando, então, verificando a presença desses 3 viroses quanto ao perfil de IgM e IgG, e confirmar se existe ou não já o índice ou uma porcentagem de pacientes com a doença nesta região aqui do Grande ABC, né? Porque se está aqui na represa, ele tende rapidamente a se espalhar por todo o ABC e para São Paulo, né? Indo cada vez mais para o centro, onde está a população em si. E também o nosso trabalho é fazer, então, esse mapeamento das viroses, a nível serológico e molecular, com os testes confirmatórios para a gente verificar a presença do Zika, chikungunya e dengue, né? Pacientes que vão dar positivo, né, a gente espera que seja o mínimo, levaremos ao tratamento e acompanhamento, a USCS vai fazer um acompanhamento com eles durante um período para verificar a melhora do quadro clínico deles, né? Para só ter uma breve noção, a nossa represa Piles, ela é uma represa gigantesca que nós temos nessa região, ela aborda desde a cidade de São Paulo, como São Bernardo do Campo, pega um braço de Diadema, a Rio Grande da Serra, ela pega um braço pequeno, Ribeirão, ela pega várias cidades aqui em torno, e ela é uma área que ela tem uma abrangência da Mata Atlântica muito grande, então aqui é onde a gente teria a grande problemática de encontrar esses criadouros, né? A gente não tem o controle da proliferação desses mosquitos. E nós observamos que a região que a gente atua aqui em São Bernardo do Campo, que é logo aqui no primeiro braço dela, bem aqui no comecinho, ela é rica em pessoas que invadiram, vamos dizer assim, então tem um crescimento populacional desorganizado, essa parte de Diadema também, indústrias que acabam poluindo cada vez mais, está tendo muito desmatamento nessa região, então tudo está indicando que podemos encontrar, né, foco dessas doenças, dessas viroses aqui na região que nós estamos estudando, o braço que nós estamos tentando abordar, né? Agora, nesse momento, a gente acabou parando o nosso projeto, porque nós saímos das semanas epidemiológicas, e outra coisa que nós observamos que, neste momento, para verificar os pacientes, as pessoas, é o medo. Eles têm muito medo de sair de casa, porque eles sabem que eles não têm acesso a uma assistência médica adequada. Aqui em Senado do Campo, região Senado, só existe um posto de saúde e ele é muito pequeno para atender toda a comunidade dessa região. Então, eles acabam não nos procurando o auxílio, nem para qualquer dor que eles tinham, nem para ver se poderia ser dengue, se poderia ser Covid, se poderia ser alguma outra doença. Alguns apareceram conosco ali, chorando mesmo de dor, juntas na partes do corpo, e outros falando que tiveram e já passaram por algum momento com essas dores mais crônicas, mas não saberiam dizer do que foi a causa inicial delas. E com isso a gente consegue fazer um mapeamento. A USCS e a Euroimmuno está fazendo esse mapeamento para verificar o que pode estar acontecendo nessa região, né? E a gente ter uma perspectiva.
Inicialmente, o nosso projeto ele apontava apenas o braço de São Bernardo do Campo, mas nós conseguimos também a região de Rio Grande da Serra, várias UBSs de Rio Grande da Serra acabou auxiliando a gente para verificar também o que está acontecendo, né? E o nosso objetivo mesmo foi a avaliação da IgG de dengue, zika e chikungunya, que por acaso os exames estão sendo realizados, estão sendo finalizados hoje na Euroimuno, para a gente verificar qual vai ser a porcentagem de positivos e negativos. O que nós observamos, não no projeto, mas no projeto de Covid, é que muitas pessoas que nos trouxeram o teste rápido como positivo, elas apresentam anticorpos negativos para o Covid. Então, a gente espera com esse complemento das arboviroses, a gente completar e verificar qual foram os motivos dos sintomas que eles estavam relatando. Por que eles tinham febre, por que eles tinham dores. Então, a gente acaba tendo uma esperança de detectar algum fator que poderia contribuir para a sua saúde, né? Contribuir para a saúde dos pacientes desse braço, dessa região da represa Billings. E a nossa então, nós estamos consolidando através da Euroimuno, que nos cede os kits, né? E a gente vai conseguir mapear, verificar, acho que até o mês que vem, qual foi a real incidência nessa região de mata dos pacientes que moram na região da represa, bem perto da mata, e verificar realmente como que tá os casos de dengue nessa região, perto do ABC, perto aqui de São Caetano, Santo André, São Bernardo, mais questões de cidade na parte mais centro, e verificando mais a parte de mata. Essa aqui é a nossa parceria com a USC, um dos nossos projetos. Já temos 1 ano em andamento, né? Estamos quase chegando a 1 ano de andamento e detectando esses anticorpos. Era mais isso que eu gostaria de passar para vocês, mostrar o trabalho da Euroimuno conosco. Não sei se deu para ouvir direito. Deu sim, doutora Patrícia, muito obrigada, viu? É porque aqui deu Huawei, aqui cachorros. Bem agora, eles ficaram quietinhos até agora, gente. Ainda bem, né? Fazer. É Deu uma sim. breve introdução do que nós estamos fazendo. Obrigado por compartilhar com a gente. Na verdade, então, agora eu deixo, caso alguém tenha alguma dúvida para tirar com a doutora Patrícia, fica à vontade. E deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Bom, acho que é isso por hoje. Na verdade, a gente queria realmente divulgar a nossa parceria, né, da Uniscience com a Euroimuno, agradecer pela parceria da Euroimuno, por todos os presentes aqui, as apresentações da Letícia, do Michel, da Marília, assessora da Uniscience, e nos deixar todos à disposição para conhecer mais o portfólio, tirarem dúvidas, fiquem à vontade para mandar e-mail, e é isso. Agradeço pela presença de vocês, pela parceria, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Se alguém tiver algo mais a acrescentar. Obrigada, Letícia. Até. Um abraço a todos.